muito injusto o mercado que quer uma pessoa pronta, porque grandes potenciais, eles precisam só de uma oportunidade. É uma via de mão dupla, né? Eu preciso estar ali incentivando, mas também preciso enxergar que aquela pessoa está interessada. O funcionário que ele não quer se desenvolver, que ele não quer caminhar junto com a equipe, ele acaba desmotivando os outros também. Essa pessoa, ela vai se dar muito bem no mercado de trabalho, porque quando eu consigo me relacionar, eu entro e saio de qualquer lugar. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast RH Jogada 10X. E hoje é um dia muito especial, estou muito feliz e contente. Tem aqui ao meu lado minha sócia querida, Lilian Rocha. Seja muito bem-vinda, Lilian. Obrigada. Michele, seja bem-vinda. Muito obrigada. Vou pedir para que vocês apresentem, né, falem um pouquinho da história de vocês, da trajetória, para que a nossa audiência conheça um pouquinho. É um pouquinho, porque o tempo é curto, tá bom? Pode começar com você, Michele. Tá bom. Bom, eu sou a Michele. Sou professora, sou empresária, contadora de formação também e atuo em várias áreas. Estou na docência há 6 anos, dentro do Centro Paula Souza, uma coisa que eu descobri que eu amo. Nunca me vi sendo professora, mas uma vez que virei professora, eu me apaixonei. Sim. Então, hoje eu não me vejo fora da docência. E no decorrer do caminho de sair do escritório, fui contadora por muitos anos, descobri uma outra paixão que eu já tinha também há muitos anos, que é a assessoria de eventos, principalmente ali de casamento, festa de 15 anos. E hoje eu divido aí minha vida entre essas duas profissões que eu gosto bastante. Bem tranquila, né? Bem tranquilo. Empresária, contadora, professora. Além de esposa, dona de casa e todas as funções que uma mulher tem. Bem leve, tranquila. Super tranquilo. Lilian. Eu sou a Lilian Rocha, eu sou sócia da Jusilene, da RH Advogado 10X. Conheci a Michele também na docência, sou professora da área de recursos humanos, também coordenadora de recursos humanos. E dentro da docência eu descobri a área de recrutamento e seleção, que é uma área que eu amo, né? Integrei junto com a Ju para que nós podemos seguir aí na nossa empresa. Hoje nós temos a área de recrutamento e seleção na Advogado 10X. E aí eu também concilio as duas coisas, a empresa e a docência. Esse espaço é destinado para a gente bater um papo. Eu falo que a gente aprende com outras pessoas, né? Muito. Então, quem pode ensinar um empresário, se não um outro empresário, né? Ou alguém que vive aquela situação, já passou, né? E hoje, né, como você mencionou, você dá aula, é professora. De qual curso que você dá aula? Eu dou aula em RH e administração, hoje mais focado. Já dei em marketing, logística. Legal. E como que é para você como foi essa mudança, né? Que você falou que descobriu essa paixão. Como é que foi, assim? Eu falo que eu fui muito influenciada pela minha irmã, né? Ela já dava aula e ela falava que era muito legal, que era muito gostoso. Eu falei, quer saber, vou testar. Eu gosto de falar um pouquinho, vocês vão perceber. E aí decidi testar. Eu fui apaixonada porque eu fui aluna da ETEC, né? Então eu gostava muito, gostei muito do curso, já gostava muito. Na igreja também sempre fui de falar muito. E aí falei, vou testar. E aí fiz e me encantei. É muito gostoso exatamente esse processo. A troca de conhecimento, o quanto você aprende ensinando. Eu sempre falo isso para os alunos, que a gente aprende muito mais do que a gente ensina dentro de sala de aula. Porque essa troca, a vivência, as experiências faz com que a gente aumente o nosso conhecimento e também se relacione de uma forma melhor. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me encanta na docência. Essa troca que você tem a oportunidade de fazer e também o fato de você poder contribuir ali com a trajetória de alguém é algo muito inspirador para mim. Saber que eu estou fazendo a diferença na vida de alguma pessoa. E quais são os maiores desafios que você encontra hoje na docência? Eu acho que hoje a gente vive uma geração mais difícil, né? Nós temos aí a dificuldade, muitas das vezes, de acesso. Então, por dar aula numa área que é um pouco mais de difícil acesso, vamos assim dizer, a gente está ali na Zona Leste, a gente tem essa dificuldade, a gente tem a dificuldade do acesso e também do interesse. Hoje a gente tem um público na docência que não é um público de antigamente, né? As pessoas, de forma geral, infelizmente, não são todos que estão tão empenhados no ensino. Mas o que proporciona ainda o entusiasmo é saber que tem pessoas que estão ali e que aquela
aquela oportunidade vai mudar a vida dela. Então, nós temos muitos alunos que entram com uma expectativa ali de, eu só quero uma profissão. E são promovidos, conseguem novas oportunidades, migram para outras áreas, se redescobrem, e isso é muito, muito importante, muito legal dentro da docência. E você tem uma empresa também, né? Tem, uma assessoria. Assessoria, né? Fala um pouquinho dessa assessoria. Olha, sou suspeita a falar, porque eu amo casamentos. Sou apaixonada nesse universo, sou casada há 9 anos e falo que se eu pudesse eu casaria de novo todos os anos. Legal. Mas como não dá, né, a gente casa as pessoas, que é legal. Mas dentro da assessoria também é um grande desafio. Lidar com pessoas é muito difícil e lidar com pessoas que estão num momento delicado da vida, né? Porque o casamento é um momento de muitas emoções, de muitas mudanças. Muitas das vezes eles estão deixando a casa dos pais, ou mesmo que já moram juntos, estão iniciando uma nova etapa. E isso faz com que gerem ali um misto de sentimentos. Então, dentro da assessoria, a tranquilidade, essa segurança, passar isso para os noivos é muito importante. Então, ter esse autocontrole, ter essa paz, como eu posso dizer. As noivas falam assim, nossa, Mi, você é tão tranquila que você deixa a gente tranquila. Mas a ideia é essa mesmo, é com que eles sintam essa tranquilidade, porque estar no meio de eventos é muito puxado. Então, às vezes a gente trabalha 12, 15 horas no dia da realização do evento, fora o planejamento, que muitas das vezes é 6 meses, 1 ano. Eu já cheguei a ficar mais de 2 anos acompanhando um casal até a data do evento. Então, você vem criando um relacionamento, mas você também tem que ter ali a separação, né? Porque se você confunde, daqui a pouco você acha que você é família. E tem que ter ali a centralidade. Eu sempre falo para eles, no dia é o emocional de vocês que falam e o meu racional que sobressai. Então, eu estou envolvida emocionalmente, mas muito mais racionalmente. Eu tô ali para controlar tudo, né? Então, não dá para só se emocionar e pronto. E a equipe que trabalha com você, Mi, é você que seleciona? Como é que funciona? Isso. Hoje eu tenho uma equipe fixa, né? Então, eu tenho as pessoas que trabalham comigo na maioria dos eventos, eu brinco que é uma equipe muito familiar, porque ela é composta do meu marido, da minha mãe e da minha melhor amiga. Então, a gente se encontrou, a gente começou juntos, eu propus para eles, e aí, tão afim, querem aprender, e eles super toparam. E hoje eu falo que essa é a minha equipe de ouro. Então, quando eu consigo estar com todos eles, eu tenho tranquilidade de que se eu olhar, eles sabem o que eu quero dizer, eu não preciso ficar mandando, eles já sabem o que cada um tem que fazer, já flui muito mais tranquilo. Eu falo que eu coordeno o evento de forma muito mais tranquila. Sim. Mas nem sempre a gente consegue estar todos, né? Às vezes por agenda, por não bater. E aí a gente tem que chamar outras pessoas também para trabalhar. Aí eu acabo chamando freelancers mesmo, que já atuam muitas das vezes na área de eventos, para poder atuar ali com a gente no dia. Que legal. Esses freelancers que você convida, tem algumas competências que você analisa? Tem. Eu sou uma pessoa extremamente detalhista. Para mim, o detalhe, ele faz toda a diferença. Então, a atenção aos pequenos detalhes vai fazer com que o evento aconteça da forma como tem que acontecer. Então, a pessoa tem que ser proativa, ela tem que ser dedicada, ela tem que ter ali aquele tato para lidar com as pessoas, no falar, no agir. Ela tem que ser centrada, porque o evento, ele tem muitos estímulos, então a gente não pode se perder. Começou a balada, tá ali a festa. Eu vou curtir a festa e esqueço do que eu tenho que fazer. Não. Vai curtir junto com os noivos. Exatamente. Então, essas características são geralmente as que a gente mais procura. Pontualidade, essa proatividade, essa atitude é o que a gente busca para alguém que vai trabalhar com a gente na área de eventos. Porque não tem como eu ficar assim, o tempo inteiro falando assim, olha, tem que fazer isso, olha, tem que fazer aquilo outro. Nós temos um cronograma que diz todos os tempos e movimentos. Eu separo geralmente por funções. Você vai cuidar da recepção, você vai cuidar dos noivos, você vai cuidar ali da parte de saída, né? Entrega de lembrancinhas, controle. E aí cada um... terminei o que eu tô fazendo, eu tenho que estar ligado para atender quem precisar de ajuda. Então, eu vi que alguém tá precisando de algo, eu corro para socorrer, eu não fico chamando, fulano tá precisando. Então, essas características são muito importantes. Você falou algo que me chamou muita atenção, é equipe de ouro, né? Hoje a gente sabe que ninguém faz nada sozinho. E o empresário, seja qualquer ramo de atividade, se ele não tiver uma equipe, ele vai ter um grande desafio pela frente, né? E esse desafio de todos os empresários, todas as empresas, é montar uma equipe de fato.
mesmo que sejam parentes, que sejam pessoas próximas, porque tem pessoas que são próximas, mas não tem aquela mesma visão, não tem aquela, eu falo que é os mesmos valores, o mesmo pensamento, a mesma forma de pensar. E aí vai ter conflito e não vai dar certo em um determinado momento, vai acabar. E o desafio hoje mesmo de qualquer empresa é, de fato, ter uma equipe de ouro, então, é algo assim que não é do dia para a noite, né? Sim. Requer, né, uma construção, por mais que sejam pessoas próximas. Como que foi para você montar essa equipe? Quais foram os desafios que você enfrentou? O que você diria aí para os empresários, as pessoas que precisam de fato ter essa equipe de ouro mesmo, né? Para poder fazer a sua empresa funcionar. Porque quando a pessoa não tem uma equipe para ajudá-la, ela vai ficar sobrecarregada. Ela vai ficar estressada. E a gente vê muitas pessoas doentes por conta disso. E se a gente não ter, como você falou, o braço que você falou que começou, ali hoje está mais tranquilo, porque você vai delegando, e tem todo um processo, né? Sim. Delegar, confiar, dar autonomia, ter paciência, treinar, desenvolver. Tem todas essas etapas que a gente percebe que nem todo gestor, nem todo empresário ele quer passar. Muitas vezes eles querem as pessoas já prontas, né? Como que foi para você esse desafio? Eu falo que nós aprendemos juntos, né? Porque a gente começou meio todo mundo junto. Na época era assim, quando você começa em qualquer negócio, você nunca começa ganhando muito dinheiro, conseguindo orçamentos que correspondem realmente ao trabalho que você entrega. Todo mundo tem que começar por baixo, né? Sim. E não foi diferente comigo. Então, no começo, você não tem um orçamento para dizer assim, nossa, eu vou pagar super bem para uma pessoa que é super competente e já tá na área há anos. A gente não tem budget para isso. Sim. E aí eu comecei a pensar, eu comecei a assessoria junto com a minha irmã, então a princípio íamos nós duas que tínhamos interesse na área. E aí a gente começou a agregar quem estava perto. Então leva os maridos que não cobram. E aí a princípio levava minha mãe que também não cobrava. Sim. E aí a gente foi treinando e foi vendo, e assim, eu falo que mais do que ter família é ver a identificação da pessoa para aquilo. Porque também não adianta, eu vou levar só porque é família, mas a pessoa não tem o mínimo jeito para aquilo. Você quebra a sua equipe. Então, a gente foi identificando que tinha potencial. Então, comecei a ver, alguém fala assim, nossa, levou a mãe. Mas minha mãe é muito ativa, ela gosta muito dessas coisas. E eu brinco que hoje ela é a minha chefe de ouro da recepção. Ela coordena toda a parte ali de chegada dos convidados, recepção. E eu fico tranquila quando chega alguém que não é da nossa equipe, que não está acostumado, fala, ó, a senhora vai treinar essa pessoa. E aí dou para ela, explica como funciona, ensina quais são os passos, o que a gente faz. E aí um vai ensinando o outro, porque às vezes a gente não tem tempo hábil de eu sentar com a pessoa para ensinar todo o processo. Então cada um sabe a sua responsabilidade e vai ensinando. Mas é um desafio e a gente foi aprendendo com os erros. Então todo evento que termina, a gente faz o balanço ali dos prós e contras, o que deu certo, o que deu errado, o que a gente não pode deixar acontecer num próximo evento, o que tem que ser olhado com mais carinho, o que por um acaso, olha, essa comunicação não deu certo. Então a gente foi testando mesmo. Então, por exemplo, dentro da cerimônia eu tenho uma pessoa que solta as pessoas e uma que recebe lá na frente. Nós fomos testando quem funcionava mais nessa função, quem funcionava mais na recepção, e assim a gente foi adaptando, e hoje a gente sabe mais ou menos, cada um tem a sua função pré-definida, que se identifica, que executa com tranquilidade e que me deixa muito mais tranquila também. Resumidamente, não foi de um dia para noite e a pessoa não começou a trabalhar com você já sabendo tudo. Não. Foi teste. Nem tem como, né? Eu falo que é muito injusto o mercado que quer uma pessoa pronta, porque às vezes grandes potenciais, eles precisam só de uma oportunidade. Exatamente. Às vezes a pessoa só precisa daquela oportunidade para mostrar que ela é capaz, que ela consegue, que ela pode se desenvolver. E como você falou lá no início, né, muitas das vezes as pessoas querem as pessoas prontas. E nem sempre isso é muito bom. Os gestores, os líderes, eles são muito imediatistas. Muito. E aí não tem a paciência de treinar, de desenvolver, de preparar. E é muito bacana na sua fala, né, quando você diz que lá no início ninguém tinha conhecimento, vocês foram se desenvolvendo e depois vendo onde cada um se encaixava, né, seu perfil, a sua competência, igual você comentou da sua mãe, que hoje ela é recepcionista de ouro, então ela se identificou com aquilo, a comunicação que ela utiliza. Então é muito importante também para os escritórios hoje fazerem isso, né? Nem sempre vai receber um candidato pronto. Então ter a paciência de treinar, ver onde é que ele se encaixa, de acordo com o perfil,
né? Hoje é importante pegar alguém já técnico e desenvolver, né? Dá para se desenvolver as competências técnicas. Muito, e você falou uma coisa muito importante, Lili, que é a questão da comunicação. Quando a gente fala de comunicação, nós estamos falando de tudo. Eu falo que dentro do evento, a comunicação entre a equipe e com as pessoas, ela faz total diferença. A forma como a gente trata as outras pessoas refletem na imagem da nossa empresa. Então, eu recebo diversos elogios de, nossa, como sua equipe é educada, como vocês têm um tato para lidar com as pessoas, como vocês são gentis ao falar com as pessoas. Porque muitas das vezes a pessoa está tão focada só no processo que ela esquece que é todo um conjunto. E acontece isso muito em qualquer empresa, né? Às vezes a gente está tão focado em entregar, em fazer, e esquece que o nosso maior potencial dentro da empresa são as pessoas. Então, a forma como eu trato, a forma como eu incentivo, como eu dou oportunidade, vai beneficiar muito mais a minha empresa do que só o serviço propriamente dito, né? Trabalhar de uma forma mais humanizada e não só técnica seguindo processos. Que nem você falou, exige muito, ali está envolvido todos os sentimentos, né? Quando nós estamos falando de casamento, de noivos, é muita emoção que está envolvida ao longo do processo. E é interessante, né, até o público que nos acompanha, que você é professora, né, de curso de recrutamento e seleção. Sim. Uma pergunta, só para eu entrar num assunto que eu acredito que as pessoas não observam muito. Você já identificou alunos que têm potencial, indicou para alguma empresa, para algum empresário? Muitos. Eu falo que o professor, ele tem uma visão, né? Você consegue identificar no aluno potencial. Sim. Então, você consegue, ao olhar e ali na convivência do dia a dia, no decorrer das aulas, na participação, conforme ele vai desenvolvendo, entregando, você olha e fala, nossa, aquele dali é diferente. E às vezes a gente até comenta entre os professores, olha, se tiver uma oportunidade, às vezes alguém fala, olha, eu tenho alguém que precisa, eu falo, ó, daquela turma ali, ó, fulano se destaca. Porque a pessoa mostra, né, proatividade, mostra interesse, mostra muitas das vezes aquele sentimento de eu quero mais do que eu tenho aqui. Então, ela não fica ali só no básico. Ela vai além daquilo que você espera dela. E aí você olha e fala, essa pessoa vai dar bom lá na frente. Sim. Como você falou, tem potencial, né? Mas todo potencial ele precisa de uma oportunidade, precisa de um acompanhamento, de um treinamento. Eu perguntei isso porque eu falo que uma vez que você é um recrutador, você está sendo recrutador todo momento. Exatamente. E as pessoas não têm muito essa visão de que você está sendo avaliado a todo momento. Uma vez eu fui numa lanchonete e a menina me atendeu tão bem, super simpática, super educada. Nossa, essa menina é uma ótima recepcionista, daria para trabalhar no meu escritório. E ela não se inscreveu para nenhuma vaga. Não se candidatou, nem processo aberto tinha. Mas eu já pensei, essa menina, olha, muito boa. E como as pessoas não têm essa noção, né? De que está sendo avaliado a todo momento, que está sendo ali, de repente, uma oportunidade pelo comportamento dela, né? A Lilian já me indicou inúmeros alunos. Tem um faro, né? Eu já estou no escritório aí, já vai fazer 14 anos e sempre precisei de ter equipe. Ela já me indicou inúmeros alunos que tem potencial. Mas aí, por que deu certo esses alunos? Porque do outro lado tinha alguém que queria acolher, queria ensinar, né? E disposto a preparar essa pessoa. E quando a gente fala assim, a pessoa tem um potencial, é porque a gente enxerga que, de fato, que ela vai florescer, vai dar certo, desde que ela seja estimulada, seja direcionada, né? E aí, você, que você identifica ali nos alunos para você, que é o diferencial, até falando ali para a nossa audiência, né, os empresários, a sua maioria advogados, que são nosso público. Conheço esse público. O que você entende que uma pessoa, um aluno ou um candidato se destaca, mesmo sem experiência, para que ele seja contratado? Eu vejo que a maior característica assim, que uma pessoa pode ter é a atitude, na minha visão. Eu acho que quando a pessoa tem atitude, ela tem a predisposição de ir atrás,
faz toda a diferença. Porque se ela tem atitude, ela vai buscar conhecimento, ela vai buscar novas formas de fazer. Ela pode não ter conhecimento ou pode não ter ainda as competências necessárias, mas ela vai buscar. Ela vai ir atrás, ela não vai se acomodar ali de, é isso daqui que eu tenho que fazer, então tá bom, eu vou ficar todo o tempo fazendo isso. Não, então a atitude pra mim é essencial. Acho que a pessoa que tem atitude, ela consegue ir muito longe, porque ela vai buscar oportunidade, ela vai buscar esse crescimento, ela vai buscar conhecimento, ela não vai se limitar só ao que é passado pra ela vai além daquilo que a gente espera dela. Eu acho que isso é importante também, que a Michelle está falando, quando você perguntou o que a gente observa muitas vezes num aluno em sala de aula para poder indicar. Né? Às vezes você pede um simples relatório e aquele aluno ele vem com capa, normas da BNT, referências bibliográficas, então ele vai além daquilo que você solicitou. Então é isso que a gente muitas vezes espera nos jovens de hoje para poder indicá-los para o mercado de trabalho. E você falou, ele não vai chegar lá pronto, mas nós conseguimos ver a proatividade dele, a pontualidade na entrega com relação aos prazos. Então é muito importante hoje os jovens se dedicarem também na sala de aula, porque eles estão sendo o tempo todo observado e muitas vezes ele pode ser indicado por uma vaga. E outra coisa que é muito importante também, que muitas das pessoas às vezes não levam em consideração, é o relacionamento interpessoal. Sim. Que é algo que, eu lembro da minha época quando eu comecei a fazer currículo, isso era uma coisa que o pessoal falava, coloca lá relacionamento interpessoal. A gente nem sabia o que era na época. Mandaram colocar, deixa colocar. Já que é pra colocar. É bonito. Mas hoje, quando você vai passando o tempo e você vai entendendo o que é, você vê o quanto isso realmente faz diferença, a forma de se relacionar. E a gente consegue observar isso dentro da sala de aula. A pessoa que tem ali o jeitinho de conversar, que consegue ajudar os outros colegas sem aquele apontamento tipo, eu sei mais que você, então tô te ensinando porque você não entende. Não, naquele natural de, olha, eu entendi, então eu vou te explicar. Olha, é assim, ela falou isso, porque às vezes eu falo que o professor, ele se reinventa. Então, ele tem diversas formas de explicar o mesmo conteúdo. Eu falo que às vezes a gente desenha, a gente pinta, a gente planta bananeira se for preciso, para que o aluno realmente aprenda. Mas às vezes é com um coleguinha do lado que ele vai realmente entender o que foi falado. E esse relacionamento, ele faz toda a diferença. Você olha e fala, aquela pessoa, ela tem essa competência de se adaptar ao ambiente. Ela não se deixa levar por picuinhas alheias, pelo que o outro disse. Ela consegue se posicionar e ter aquele relacionamento bom com toda a turma. Então, eu já olho diferente para quem tem essa característica. Porque você olha e você fala, essa pessoa, ela vai se dar muito bem no mercado de trabalho. Porque quando eu consigo me relacionar, eu entro e saio de qualquer lugar. Uhum. Puxando um gancho, como você falou no currículo, né, que muitas vezes coloca lá relacionamento interpessoal, não sabe nem o que é. Qual que é a importância que você acha de ter um currículo bem estruturado, de uma boa comunicação no próprio currículo? Eu acho extremamente importante, né? Porque hoje as empresas, muitas delas, usam processos para triagem desse currículo que vai pegar nesses pontos, né? De clareza nas informações, de realmente ter ali o que você faz e de comunicar o que você quer. Antigamente a gente fazia currículos muito genéricos. Hoje não. Hoje, quanto mais objetivo e direto você é, mais você tem chances de atingir a vaga que você realmente quer. Então, não dá para ter aquele currículo feito mais ou menos. Eu preciso ter intenção ao formular o meu currículo. Saber o que eu quero. É para vaga num escritório de advogados, por exemplo. Eu preciso entender esse universo. Qual é a linha de comunicação que eles usam? O que é importante para trabalhar nesse ramo, que a gente sabe que é um ramo super interessante. Meu marido é advogado, então eu conheço um pouco desse ramo. E a gente sabe que tem toda uma postura, tem uma comunicação, tem uma linguagem para quem está nessa área. Então, você entender isso vai te facilitar acessar a vaga daquela oportunidade que você está buscando. Então, acho que o currículo, ele é essencial. E, óbvio, hoje a gente fala da área da tecnologia. Então, estar ali presente no LinkedIn, por exemplo, que é super usual hoje em dia e que faz parte da questão do mundo corporativo, faz total diferença. Mas não adianta nada ter o LinkedIn e não ter um currículo bem elaborado. Não vai resolver nada. E quando você fala em relação interpessoal, comunicação é todas as formas de comunicação, né? E aí eu percebo no dia a dia, né, no recrutamento e seleção,
que muitas vezes as pessoas não entendem por que elas não conseguem uma oportunidade também, mas elas não sabem nem se comunicar. Quando a pessoa manda uma mensagem no Instagram de uma empresa de recrutamento de seleção, só coloca oi, eu falo oi, tá. Qual o seu nome? Gostaria de falar o quê? Tem alguma dúvida? Recebo muitas mensagens assim. Eu fico, nossa, a pessoa não consegue. Olá, tudo bem? Me chamo fulano de tal. Gostaria de uma oportunidade assim, assim. Onde que eu posso me inscrever? Onde eu posso anexar meu currículo? Tem como me ajudar? Não fala nada disso. Aí você fica, meu Deus. Já As pessoas acham que a gente tem bola de cristal. Né? Não sabe nem se comunicar. E ler. Hoje a gente faz, a Lília enfrenta isso diariamente comigo. Faz uma descrição da vaga, tudo com forma detalhada, e a pessoa manda mensagem perguntando coisas que está escrito lá. E depois eu fico, nossa, mas como que a pessoa fala, nossa, não estou conseguindo um emprego, por que será? Não sabe se comunicar, não sabe enviar uma mensagem. Eu recebo muitas mensagens de candidatos, pessoas que estão se candidatando para alguma vaga, escrito tudo errado. Como se estivesse falando no dia a dia. Sim. E hoje a gente observa tudo. Tudo, assim, como eu falo, a gente está sendo recrutado, avaliado a todo momento. Redes sociais. Você entra na rede social da pessoa, você vê, meu Deus. Né, Eu falo muito isso para os alunos. Eu falo, gente, vocês têm que entender que nós vivemos no mundo da era da tecnologia e isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que é muito legal, você tem liberdade de expressão, você está sendo observado em todas as frentes. E alguns até acham, nossa, professora, mas eu não posso postar o que eu quiser, eu não posso fazer o que eu quiser. Não. Você não pode. Se você quer ter uma presença no mercado de trabalho, numa empresa séria, numa empresa que se preocupa com a imagem dela, você quer focar na sua carreira, né? A sua imagem representa a imagem da empresa. Sim. Eu falei, tanto que tem empresas que elas têm contratos de não de exclusividade, mas de cautela com rede social. Sim. Exatamente por essa preocupação. E eu também enxergo muito isso. Então, as pessoas, elas perderam um pouco do... como eu posso dizer, do tradicional, então do formal. Então, antigamente você pensava na forma de falar, na forma de escrever. Eu já fiz entrevista que uma das etapas era redigir um e-mail. Uhum. E aí hoje eu fico pensando, será que as pessoas sabem mandar e-mail? Porque às vezes eu recebo uns e-mails assim que você fala, gente, a pessoa não consegue ler o seu nome e replicar o nome na mensagem. Atenção aos detalhes, né? Exatamente. Eu já recebi, não sei se a Lili no processo algum, você já passou por isso. As pessoas, elas se candidatam no nosso portal e elas preenchem ali as informações. Eu recebi um que estava lá, a pessoa não teve cuidado de tirar que o chat, ele conversa com a gente, né? Sim. Aí ele via, ó, aqui segue uma versão estruturada, não sei o que, não sei o que. Ela não tirou essa parte, eu falei, meu Deus. Ela fez no chat. Nem leu, né? Nem leu. Tudo bem usar a tecnologia, mas ter o cuidado de... E tem muitas coisas, Você né? falando nisso me fez lembrar de um caso. Ontem eu abri um currículo que estava totalmente na terceira pessoa. Né? Então, realmente não foi a pessoa que fez. Ela usou a tecnologia e ela não teve esse cuidado. E a gente falando só de currículo, também nós temos as pessoas, né, os candidatos, eles têm que ter um certo cuidado quando vão entrar numa videochamada, em relação à vestimenta, ao ambiente que a pessoa está, ao que está atrás, né, ao layout. Tem que ter essa preocupação também. Hoje nós temos o nosso portal, nós recebemos muitos currículos à disposição da empresa. Então, para os candidatos que estão nos vendo, é importante colocar a vaga. Você está buscando auxiliar jurídico? Qual é o seu objetivo? Auxiliar jurídico, assistente jurídico, advogado júnior, porque a disposição da empresa, muitas vezes, é raso. E hoje nós utilizamos a inteligência, ela não faz essa triagem quando busca a palavra-chave. Nós que abrimos, muitas vezes, o currículo para fazer uma análise mais criteriosa, mas as empresas realmente que dependem da IA, esses currículos, eles acabam passando despercebidos. E às vezes são bons candidatos. Sim, a gente percebe isso, né? Então, assim, tem que ter cuidado tanto com o currículo, quanto entrar numa videochamada. E a era da tecnologia, ela proporcionou esse benefício da videochamada, né? Sim. Que eu acho o máximo, mas realmente a cautela é primordial. E eu falo que hoje a gente precisa lembrar que
a empresa, ela tá preocupada com a imagem. Então, a forma como você se veste, a forma como você se apresenta, a forma como você fala. Não tem nada de errado eu falar no dia a dia com as pessoas do meu convívio algo mais informal, mais abreviado. Mas quando eu vou tratar com outras pessoas, eu preciso ter esse cuidado da linguagem, Sim. da forma como eu vou me expressar. Porque isso vai demonstrar, muitas das vezes, o seu conhecimento, o seu domínio do assunto e também um pouquinho da sua educação ali, vamos dizer. Ontem mesmo eu abri uma videochamada, né, eu tinha marcado com essa candidata 2 vezes, ela não deu certo. Toda a paciência que a gente é bem... Sim. Já fiz entrevista às 8 horas da noite, no sábado, porque eu vejo que, né, quando a pessoa ela tem ali um interesse de participar. Aí eu fiz uma com essa, né, que estava tentando agendar e deu certo. E com a outra, a segunda candidata de ontem, eu percebi, parece que ela estava meio escondida. Eu acredito que ela estava trabalhando e saiu no horário de trabalho. E estava num cantinho, em alguma sala lá, comigo no celular. E alguém entrou, ela ficou meio desconversando, que não estava ouvindo, que não sei o que. Aí eu falei assim, olha, você não está podendo participar da videochamada agora, porque se você não tiver, não tem problema nenhum, a gente encerra aqui. E a gente marca um outro horário. Né? Não vou marcar, porque eu já percebi que a pessoa não está disponível. Primeiro, não está sendo ali... Transparente com a empresa na qual ela está trabalhando, marcou entrevista no horário de trabalho e também não está ali interessada de estar, como a Lilian falou, de parar, né? A gente se prepara, a gente para, coloca ali à disposição para ouvir o candidato, para ouvir a gente e deixa de uma forma muito leve, muito tranquila. E a pessoa não ter essa preocupação, né, do ambiente, de parar de fato, reservar aquele horário para falar com um recrutador, de fato mostrar as suas habilidades, a sua experiência. E aí a conta não vai fechar nunca, né? Não fecha essa conta. Sabe por quê? A gente faz mais recrutamento para escritório de advocacia. E os advogados são loucos atrás de montar equipe. E a fala não tem pessoas querendo trabalhar. E do outro lado tem milhares de currículos. A gente recebe muito currículo, mas muito mesmo. E não fecha, por quê? Tem todas essas questões. Tem um lado também que eu entendo e percebo, e eu falo isso direto, que eles não querem treinar, que é alguém pronto. Sim. Mas o pessoal aqui também não colabora. A gente sempre tem os dois lados, né? E eu falo que a gente tem muito essa questão, quando você fala de preparo, eu não recruto propriamente dito, mas acompanho muito isso. E às vezes quando eu vou convidar alguém para trabalhar comigo em algum evento, eu falo que a pessoa às vezes não se dá o mínimo de se preparar no sentido de conhecer a empresa. A gente falou muito aqui, né, da questão do cargo. Então assim, colocar o cargo que eu tô buscando, isso é primordial. Como a gente falou, né? Precisa ser claro, precisa ser direto, mas muitas das vezes a pessoa não se prepara, às vezes se prepara na vestimenta, se prepara ali no ambiente, mas não se prepara no conhecimento. Aí você fala assim, o que te interessou na empresa? Às vezes a pessoa mal sabe o nome da empresa que está se candidatando, não parou 5 minutinhos ali para pesquisar. Hoje em dia a gente tem um ChatGPT, como a gente falou, outras IAs que em 1 minuto você tem a vida de qualquer coisa, você tem informação sobre o que você quiser, e a pessoa às vezes não se dá o trabalho de se preparar nesse sentido, de dizer assim, olha, qual que é a empresa que eu estou me candidatando? Deixa eu entender um pouquinho mais, e às vezes isso vai fazer total diferença na entrevista. Sim. Porque ele já vai entender ali o perfil, e ele vai falar, nossa, que legal, a empresa faz isso, faz aquilo, olha que legal, que interessante, já vou abordar isso na entrevista. E eu sei que isso faz diferença, porque você vai olhar e falar, nossa, olha, ele foi buscar... Sim. Interessado. É aquele algo a mais que às vezes a gente espera do candidato, do aluno, que ele vá atrás. Sim, que ele não... nós não podemos ser só receptores, né? Sim. Nós temos que buscar também informação, nós temos que ir atrás, a gente tem que ser donos do nosso próprio conhecimento. Então, dentro da sala de aula, a gente tem ali os professores que estão super à disposição, que têm o conhecimento. Mas eu não posso me limitar a isso. Eu tenho que ir atrás, eu tenho que buscar mais, eu tenho que sair ali da zona de conforto. E são essas pessoas que buscam sair da zona de conforto que geralmente conseguem as vagas que elas queriam, que buscam posições no mercado mais consolidadas, melhores remuneradas, melhor colocadas. Porque, é porque deu sorte? Não. É porque ela se empenhou mais do que o outro. Ela buscou ali o diferencial. Não existe sorte, né? Não. E até pelo outro lado, que eu falo muito para gestor, mas eu também sou gestora, também sou líder. E você quer ver um gestor feliz, um líder
investir é você mostrar interesse. Muito. Justamente isso que vocês estão comentando. Você está mostrando que está interessado, que está preocupado. Porque tem determinadas situações, determinadas pessoas que você sente, estou falando como gestora, Sim. né, de muito tempo, que parece que você está empurrando. Você tá insistindo com alguém que não quer, né? A pessoa tem que ter. O Caio fala muito isso, né? O Caio Carneiro. Posso te ensinar tudo, menos é você ter vontade. Né? Então, assim, a responsabilidade também não é só do gestor para que algo dê certo, para que a gente consiga, de fato, montar uma equipe, né? É uma via de mão dupla, né? Eu preciso estar ali incentivando, mas eu também preciso enxergar que aquela pessoa está interessada. Porque chega uma hora que a gente cansa. Pô, vou ficar aqui gastando energia. E muitas das vezes investimento, né? Exatamente. Porque eu conheço muitas empresas que oferecem cursos, Sim. ajudam a pagar a faculdade, oferecem oportunidades. Olha, você precisa desenvolver o inglês, nós vamos te ajudar. Precisa desenvolver essa área, nós vamos te ajudar. E a pessoa muitas das vezes não quer. Ah, não, é demais. Ah, a gente tem eu escuto muitos alunos falarem, não, cobra demais, então eu não quero. Ai, tá enchendo muito meu saco. E eu falo pra eles, vocês acham que vocês vão... Então vai trabalhar pra você e olha lá. Falo, vocês acham que ser empreendedor também é fácil? Porque tem esse mundo, né? Não, eu vou trabalhar pra mim. Oh, coitado. Trabalha mais, né? E isso acaba interferindo na equipe. Sim. Não é? Sim. Porque se tem um candidato ali, um funcionário, que ele não quer se desenvolver, que ele não quer caminhar junto com a equipe, ele acaba desmotivando os outros também. E tem aquele funcionário, eu falo que tem ainda aquele funcionário que geralmente tem muitos anos de casa, que tá ali já fazendo hora extra. E muitas das vezes ele desmotiva. E aí, ou fica irritado porque chega alguém mais jovem, com muito mais vontade, com muito mais iniciativa. E às vezes essa pessoa se destaca, ele fala, nossa, eu tô aqui há tanto tempo e não tenho destaque. Chegou essa pessoa agora e tá, só aparecendo, subindo, ganhando novas responsabilidades. Mas muitas vezes volta lá, no interesse, ali na questão de se abrir para novas oportunidades, né? De aceitar esse desenvolvimento que a empresa muitas das vezes proporciona, porque ser gestor não é fácil. Mas... E a gente sabe que tem que desenvolver a pessoa, nem todo mundo vem pronto. E é muito importante o olhar do gestor nesse ponto para saber se ele realmente não quer ou se ele tá numa função errada. Sim. Né? Porque às vezes ele tá fazendo algo que ele não se identifica. Então, você também fazer ali o teste de perfil, conversar com o candidato ou com o profissional que já está lá, entender, né, a sua personalidade para realmente colocá-lo na função certa. Porque às vezes não é só porque ele não quer. Às vezes o que ele está fazendo não é algo que ele gosta. Nossa, então, às vezes, trocar, né, testar antes de demitir o colaborador, mudar de função, colocar em outro departamento e ver se realmente ele não se desenvolve. Né? Às vezes eu lembrei de uma situação que já aconteceu comigo, que a gente promoveu uma pessoa, né, para ser líder ali do departamento. E depois que ela começou a estar à frente, ser líder, ela começou a ter muita questão emocional, assim, abalada. E como eu acompanhava sempre, né, os colaboradores nessa época, eu comecei a perceber. E eu sempre fazia o PDI, conversava, fazia os feedbacks de formas individuais com cada um. E uma das conversas, eu falei assim, o que você quer que eu possa te ajudar? Ela falou assim, Ju, eu não quero ser líder. Eu falei, é sério? Não, eu não quero. Então, você quer ficar fazendo operacional, lendo publicação, lançando prazo, você não quer liderar ali a controladoria? Não, não quero. O seu problema é só esse? Era só isso. Tá bom, obrigada por ter falado. A partir de hoje você não é líder. Coloca outra pessoa para ser líder. Né? E quando a gente consegue, como você falou, a gente consegue identificar isso quando a gente conversa. Exatamente. Quando a gente pergunta. Né? Quando a gente está próximo, né, de estar ali. Quando você está próximo da sua equipe, você consegue ver até quando a pessoa não está bem. Você vê a pessoa ali, né? Por exemplo, o Anderson que trabalha com a gente. Super comunicador, o dia que ele estiver quieto, era isso. O que está acontecendo? E essa sensibilidade, ela faz toda a diferença, né? Porque o colaborador em que ele sente que a empresa se preocupa com ele além do profissional, eu entendo que a chance dele se fidelizar ali naquela empresa, dele
se desenvolver, dele dar o melhor dele dentro da empresa, aumenta muito, porque ele fala que eu sou valorizado não só pelo profissional que eu sou. Sim. Existe o cuidado com o pessoal, e a gente sabe que hoje a gente vive numa era em que a gente tem aí várias doenças emocionais, psicossociais, né? Eu confundindo, que afetam muito. E o gestor que entende isso e que vê formas para minimizar o impacto disso dentro do seu escritório, ele só tem benefícios. Porque ele vai ter uma equipe mais engajada, uma equipe mais estruturada e uma equipe motivada, que eu falo que faz total diferença. Quando a pessoa ela se sente valorizada, ela devolve isso em rendimento. Em fazer mais, em buscar ser melhor, ela vai falar da empresa. Quando tiver uma vaga, ela vai falar, olha, eu tenho um amigo, vem trabalhar aqui, ó, essa empresa é legal. Essa empresa, além de nos desenvolver, ela se preocupa com o nosso pessoal. Ela tem esse olhar humanizado. E a gente sabe que não é todas as empresas que tem, que é um grande ponto para quem quer ser uma empresa bem estruturada hoje. Sim. Então, a gente falou muito de equipe, e a gente tem visto, nós que estudamos, eu sou professora de TCC também, a gente fala, os alunos falam muito sobre isso, né? Em ter esse olhar mais humanizado, em ter essa liderança que se preocupa mais com o colaborador. E isso faz com que eles se sintam mais motivados efetivamente. Então, a empresa que quer, aí ó, para os escritórios, ser humanizado faz total diferença, porque as pessoas hoje buscam isso, né? Elas querem esse relacionamento em todas as áreas da vida, inclusive no profissional. Sim. Qual conselho você daria, Mi, para quem está começando uma carreira, para quem está fazendo transição de carreira, buscando uma nova oportunidade? Qual conselho você daria para essas pessoas? Invista em conhecimento. Se aprofunde, se dedique. Estou trocando de carreira, estou indo para uma carreira nova. Vai ler sobre esse assunto, vai buscar conhecimento, vai buscar as pessoas referências dessa área, entender como elas chegaram lá, o que elas fizeram, vai entender quais são os conceitos dessa área. Estou iniciando, estuda. E o ambiente faz toda a diferença, não é? O ambiente não tem caminho melhor do que o estudo. E você falou de ambiente, eu lembrei de network. Sim. Não tem como. Eu falo que network é o que há nessa vida. Eu já tive muitas oportunidades em decorrência de network. De bom relacionamento, de conversar, de conhecer. E surgiu uma oportunidade, a pessoa me ligar e falar, nossa, aconteceu aqui, eu tô precisando de uma pessoa com o seu perfil. Quer fazer aqui um trabalho para mim? Na época que eu atuava mais na contabilidade, tinha muito disso. Eu tive grandes oportunidades em decorrência do network. E aí uma vez, eu lembrei até agora de uma história. Eu tinha um amigo, a gente trabalhou juntos. E aí eu saí da empresa, ele também, um dia ele me ligou. Ele falou, Mi, eu tenho um amigo aqui que ele tá precisando de um contador. Você não quer atender ele? Eu falei, fala pra ele me ligar, né? E aí o rapaz me ligou, na época era pra produzir um relatório contábil. E aí eu fui, fiz o relatório, a gente conversou. E aí passou uma semana, eu recebi uma ligação. Ele, oi, Michele, tudo bem? Eu sou fulano, a gente tava naquele dia. Tudo bem. Ele falou, nossa, eu gostei tanto do seu perfil, eu tô com uma vaga aqui na minha empresa. Você não quer vir trabalhar pra mim? Olha, que bacana. Olha só, você não tava procurando emprego. Tá vendo? Quando eu falo que as pessoas estão sendo avaliadas. Exatamente, não tava procurando emprego. E aí a gente sentou e eu ainda trabalhei com ele 3 anos. E foi muito legal, mas por conta disso, eu falo que o network, ele te abre portas, ele te coloca e te tira de qualquer lugar com tranquilidade. E isso faz total diferença. Hoje em dia, ter network é o que há no momento. E é interessante que eu falo sempre, né? A vida ela é feita de decisões. Sim. E as decisões que você toma que vai direcionar o seu resultado. Então hoje, o jovem, você que acompanha, tá querendo crescer na carreira, você tem uma arma super poderosa de crescimento na mão. Super. Mas se você pega o seu celular e fica só vendo besteira, vídeo engraçado, não sei o quê, perde horas e horas ali, ao invés de estar ouvindo um podcast que vai trazer um conteúdo legal, um vídeo. O YouTube tá cheio de aulas incríveis de forma gratuita. Tem várias plataformas, né? Sim. Com vários cursos de forma gratuita. Então, e aí depois a pessoa fala que não teve oportunidade. Mas a oportunidade nós que criamos através das nossas decisões. Então tem que ficar esse alerta também para as pessoas que estão querendo aí uma oportunidade, querendo desenvolver na carreira. Quem não quer? Todo mundo quer. Mas quais decisões você está tomando? As decisões que você toma hoje está te levando para o seu resultado?
Então é tudo. Ao invés de ficar perdendo meia hora com coisas necessárias, por que não ler um livro? Por que não ver uma palestra legal, ouvir um podcast que vai trazer um conteúdo e você vai ali, ó, aprendendo. Na nossa época não tinha nem internet. Nada. Imagine. A gente tinha que ir na biblioteca. Exatamente. Imagine esse monte de informação que você pode aproveitar, usar o celular, que é uma ferramenta. Aí eu falo que é ferramenta de trabalho. Toda vez que eu tô com o celular na mão, eu tô trabalhando, Eu tô vendo também. alguma coisa, eu não tô perdendo tempo com, sabe, com coisinhas. Rolando o TikTok. Então, assim, o nosso resultado vai depender das nossas decisões. Então, a gente tem que tomar decisões acertadas e nunca culpar o outro pelo nosso estado. Exatamente, a responsabilidade é totalmente nossa. Exatamente. Se eu busco conhecimento, se eu vou atrás, eu vou ter resultado disso. Se eu fico ali esperando cair na minha cabeça, a gente fala muito isso para os alunos. Eu falo, vocês têm aqui a possibilidade de fazer ou não, de estudar ou não. Lá na frente, no mercado de trabalho, quem vai se destacar é aquele que fez, é aquele que prestou atenção, é aquele que estudou, é aquele que leu. Fez mais do que foi pedido. Exatamente. Você que só copiou, colou e entregou, você vai ter De nota? qualquer Vai. jeito. Nem Beleza, passar você vai. Falei, mas diploma não garante Sim. conhecimento e nem habilidade. Exatamente. Então, na hora de pôr a prova, muitas das vezes, o seu amiguinho que você ficava lá zoando porque estava se dedicando, porque fazia o melhor, é quem vai tomar sua vaga lá no mercado de trabalho. E isso são escolhas. Não Mas tem... eles só vão perceber muitas vezes lá na frente. Sim, A gente que exatamente. acompanha muitas vezes o ensino médio, a gente percebe do primeiro no terceiro. Aí quando chega no terceiro, eles falam, por que lá atrás, no primeiro, eu não fiz dessa forma? E aí eles tentam recuperar o Sim, prejuízo. Exatamente, que aí quando muda a chave, e aí eles percebem que perderam algumas coisas. Exatamente. E muitas das vezes a gente até entende que talvez dentro da estrutura familiar eles não tenham essa instrução, esse apoio. Mas hoje na escola, pelo menos na ETEC, a gente tem muito disso. Dizer, olha, vai por esse caminho, olha, foca nisso, estuda disso, vai atrás, olha, tem essas oportunidades, busca. Então não dá para falar que não tem direcionamento. Se você quiser, você tem. Hoje eles são, como você Depende falou, das a gente escolhas, tem o né? celular que você consegue achar o que você quiser, então não tem desculpa. Eu falo que não tem Exatamente. desculpa. Quem não vai atrás é porque não quer. Sim. Na nossa época a gente tinha muito mais dificuldade de acesso à informação, a tudo. Os nossos pais também tinham bem Sim. menos informação. Hoje não, hoje a gente tem, se não tem o pai, tem o tio, se não tem o tio, tem um amigo, tem o professor. Então a gente tem essa possibilidade, basta querer. Então, para quem está entrando aí no mercado de trabalho, oportunidade não falta. O que falta é atitude. Michele, nosso horário está estourando. Como eu falei, passa muito rápido, muito né? Se a gente rápido, né? pudesse conversar. Hoje eu queria fazer um pouquinho diferente. Eu sempre peço para os convidados falarem uma mensagem, né, para um gestor, para um líder, para um empresário. Hoje, como você é professora, né, além de empresária, professora, está ali no dia a dia da juventude, nas aulas de reclame e seleção, administração. Eu gostaria que você falasse, né, desse um recado aí para o nosso público, para os candidatos, aquelas pessoas que estão ali procurando uma oportunidade, aquelas pessoas que estão ali querendo desenvolver melhor a sua carreira. Sim, ali, né? É, Bom, meu recado para você é: não se limite. Não deixe que nenhum fator te limite aonde você quer chegar. Eu costumo dizer que nós podemos chegar onde nós quisermos. Basta a gente se preparar, ir atrás de conhecimento, buscar as oportunidades. Muitas das vezes elas não batem na nossa porta, elas não caem na nossa cabeça. Nós temos que ir atrás e estar atentos a receber essa oportunidade. Então, para você que hoje vai ingressar no mercado de trabalho, busca conhecimento, vai atrás, se prepara. Olha a vaga que você quer trabalhar. Eu quero trabalhar em X empresa. O que eu preciso para trabalhar nessa empresa? E vai atrás. É um curso, é uma graduação, é um curso de idioma, é uma habilidade num Excel, num Canva, que hoje, dependendo da área, é muito utilizado. Sim. Se programe, se aperfeiçoe, estude bastante e não deixe ninguém falar que você não pode. Você pode o que você quiser, basta ir atrás. muito bem. Gostaria de agradecer também a Lilian pela presença aqui. Michele, eu trouxe um presente para você. É o meu livro, Que tá? legal! É o Desafio Muito da Gestão de Pessoas na Advocacia. Esse livro ele nasceu aí da chão da prática, né? Ninguém me ensinou nada que está escrito aí. Eu tive que aprender na marra. Livro ótimo. Errei muito, isso eu reconheço, mas também acertei bastante. Sim. E aí o objetivo desse livro não serve só para escritório, né? Onde tem gente, Sim. né? Tá lidando com pessoas. Ele vai auxiliar e ajudar
o empresário, né, a não cometer os erros que eu já cometi e ter, de fato, ali uma equipe qualificada ao lado dele, porque sem equipe a gente não faz nada. Não né? faz. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Até a adorei. próxima. Vamos marcar, com Também certeza. agradeço a Ju, minha sócia, agradeço a Mi por compartilhar conosco esse assunto que a gente tanto ama, que é o recursos humanos. Ah, eu amo também, suspeita a falar. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Obrigada. Até o próximo podcast.